vendo aqui, gente, aqui estão a trade line, tá? Que eu pedi pelo último mês, nos últimos 30 dias. Aqui estão os alarmes, os eventos, né? Eu consigo ver em detalhes aqui os eventos, fórum, o que aconteceu. Aqui estão as fontes de dados. Todos esses dados vieram da Dark Web, tá? 31 ocorrências, todas da Dark Web. A gente consegue ver aqui também. Caso eu tivesse outra fonte, ele apareceria aqui da Clear Web, por exemplo. Tá? Então, tem os dados aqui. Tá? Tem uma breve descrição, tá? As New Holland, Solution, fabricante de tratores. Né? E é isso. Mas perguntas nesse item. Aqui a gente demonstra isso visitando aqui o painel das empresas seguidas, onde eu consigo ver exatamente os dados históricos ao longo do tempo, né, que eu estou visualizando no caso dessa semana. Eu gosto sempre de ver dos últimos 30 dias, que eu acho que fica mais fácil da gente entender o que é dado histórico, né? E a gente consegue ver aqui a porcentagem de alertas que foram resolvidos, que foram descobertos. Os alertas descobertos, eles tendem a sempre crescer, porque são históricos, né? Eles acumulam. E os alertas resolvidos, eles podem variar, porque você pode ter um alerta que foi resolvido, ele volta a dar problema, ele vira também, ele não aumenta o número ali de alertas descobertos, mas ele volta a ser resolvido novamente, que vai crescer o número de resolvidos. Então aqui ao longo do tempo eu consigo ver esses alertas resolvidos, e eu consigo ver de forma agregada, no caso aqui das 3 empresas terceiras que estão no ambiente de simulação, ou só de uma empresa terceira. Eu posso filtrar aqui apenas por Acme, por exemplo, e visualizar os alertas históricos só dessa empresa especificamente. Perfeito? Aqui eu vou então para o requisito número 11. A solução de risco de terceiros deve possibilitar a criação automática dos alertas ou vulnerabilidades baseadas em testes automatizados. Então aqui inclusive eu não tenho sequer a função de criação de alertas, tá? Então esses alertas, eles são gerados aqui, perceba que eu não tenho nenhum botão para uma criação de alerta. Eles são gerados de forma automatizada, sem nenhuma necessidade de interação humana. Então as regras do produto são aplicadas nos ambientes que foram configurados, e conforme ele faz os scans que são personalizáveis de configuração, ele gera esses alertas que eu posso consumir aqui e consultar para fazer a minha gestão de risco desses terceiros. Mas não existe nenhuma possibilidade de eu fazer a criação ou fechar de forma manual esses alertas. É tudo com base nos scans. Se o problema de segurança foi resolvido, o alerta é automaticamente fechado. Então tudo é feito aqui em testes automatizados, não tem necessidade de criação de nada manual. Mas ele fala aqui, ó, a solução de gestão de risco deve possibilitar a criação automática de alertas ou vulnerabilidade. Então teria criação. Não, no caso, para a alteração seria uma criação manual. A criação automática significa que, ao executar as regras no ambiente, a própria solução automaticamente cria esses alertas. Então, o ideal aqui é que não houvesse uma interação manual, até para não criar um alerta que de repente não seja aplicável, sem que sejam seguidas ali as diretrizes de melhores práticas de segurança que estão no produto. Passando então para o requisito número 12. A solução de gestão de risco de terceiros deverá realizar testes automatizados, contínuos e verificar pelo menos. Né? Aqui então a gente, na verdade o requisito número 12 ele agrega os requisitos posteriores. Exposição de objetos de armazenamento de dados, como buckets 3, blob storage e alguns outros exemplos aqui. Eu vou aproveitar para demonstrar aqui a função busca, onde eu vou buscar exatamente esses testes automatizados para mostrar para vocês que a gente tem suporte. Tá? Eu vou procurar, por exemplo, aqui um bucket, que é um dos exemplos que está citando no requisito. Aqui eu tenho alguns alertas voltados para a exposição de objetos de armazenamento de dados, como o bucket S3 com permissionamento público, que é um bucket, né, um armazenamento de dados em nuvens sem um controle devido de acesso, ou seja, com acesso público. Isso daqui pode gerar uma exposição de armazenamento de dados. Aqui no caso é para Oracle, mas eu tenho isso daqui também para os outros ambientes, como a AWS, bucket S3, que aí ele vai estar aqui como repositório, né? Ele não vai ser um bucket, porque não é AWS ou Oracle, mas vai ter um repositório público no Bitbucket, que pode ser um repositório de código de desenvolvimento, que pode gerar ali uma gestão de segredos mal feita e eu ter segredos de código de desenvolvimento de qualquer software. Então isso também é uma melhor prática de segurança que gera uma exposição de armazenamento de dados. Então aqui são alguns dos exemplos que são citados aqui. Eu mostrei o Bucket S3, repositório, mais Blob Storage, RDS, Elasticsearch, Kibana e outros aqui estão contemplados de acordo com o seu ambiente, né, que vai variar ali qual que é o metadado e o parâmetro. Aí ele pede também aqui concessão de privilégio. Né? Aqui é onde eu crio a role, que é o papel
do meu produto dentro do ambiente. E aqui é onde eu consigo demonstrar para vocês, vai estar escrito exatamente o que está aqui no início do documento, tá? Que é aqui, configuração de metadados de segurança. Aqui eu tenho exatamente o nome da role, essa role pode ser consultada inclusive na própria AWS ou qualquer um desses IaaS e PaaS, para vocês se certificarem que é uma permissão apenas de leitura de metadados, eu não tenho permissão de escrita, e isso está documentado na documentação do produto, tá? Então aqui eu entendo que a gente está atendendo esse requisito também. Passando aqui para o requisito de número 5, a solução de gestão de riscos de terceiros deve suportar de forma nativa e não intrusiva a realização de testes de segurança através dos dados retritos de metadados. Aqui é exatamente a mesma configuração, só que aplicada aos ambientes de produtividade, como Google Workspace e Microsoft 365. Da mesma forma que na documentação, a gente tem a descrição e o registro de quais são as roles desses ambientes no momento de configuração. Então, está dentro do produto possível de ser consultado, demonstrado e inclusive testado no momento de configuração. Tá? Então aqui eu não vou exigir que seja colocado um ambiente de vocês, desses ambientes, para a gente ir lá no nível de configuração, mas está aqui dentro da documentação e pode ser consultado a qualquer momento, inclusive validado por um especialista de vocês, se for o caso. Tá? Eu vou passar aqui para o próximo requisito de número 6, que diz a solução de gestão de risco de terceiros deve permitir o agendamento de execução de testes com cronogramas distintos de cada ambiente computacional, incluindo minimamente uma opção de testes diários ou semanais. Eu vou voltar aqui dentro do produto, no momento de configuração do ambiente, eu tenho exatamente aqui como definir a frequência, né? Se eu quero diariamente, a cada 2 meses, a cada 6 horas. Isso tanto para o primeiro quanto para o terceiro, né? Ele está fazendo um onboard do ambiente que vai ser monitorado. Ele pode configurar quando esses scans vão acontecer, se vão acontecer com determinada frequência ou durante um período do dia, inclusive sob demanda também. Ele pode solicitar para que seja feito naquele momento. Eu posso demonstrar isso no produto para vocês lá na frente, quando a gente for revisitar esse requisito. Ok, minimamente testes diários e semanais, vocês estão visualizando ali que é possível fazer essa configuração também. A solução de gestão de risco de terceiros deve permitir a realização de testes não agendados sob demanda, também está aqui demonstrado que você pode escolher o melhor horário automaticamente, e aí você pode deixar isso agendado ou fazer sob demanda, é uma opção. E vou passar aqui para o requisito número 8. A solução de gestão de risco de terceiros deve ser capaz de executar todos os testes com permissão de acesso do tipo leitura às APIs do provedor de nuvem, que serão testados limitadas a parâmetros de configurações a metadados. Aqui eu estou entendendo que é um resumo do requisito número 5, mas sem direcionar um ambiente específico. Dentro da solução, no momento de configurar o ambiente, eu tenho toda a diretriz para qualquer um desses ambientes, tá? Como aqui o requisito está genérico, por isso que eu estou demonstrando genericamente também. Para qualquer um desses ambientes onde a gente tem suporte, que inclusive são mais ambientes do que está sendo requisitado aqui, eu tenho como configurar o parâmetro de configuração de metadados que pode ser verificado no momento do onboard, e a gente precisaria de cada um desses ambientes ali no momento da configuração verificar isso. Tá? Então isso é fácil de ser demonstrado, a gente tem também na documentação do produto, conforme eu demonstrei, e está ali muito bem documentado, tá? Então a gente consegue comprovar isso tranquilamente. Número 9, a solução de gestão de risco de terceiros deve implementar mascaramento de dados sensíveis em uma empresa terceira na visualização de outra organização, informações que identifiquem usuários, os seus dados pessoais, recursos de nuvem e endereço IP. A gente até acabou demonstrando isso no momento que a gente foi falar do compartilhamento de alertas, mas eu vou revisitar aqui especificamente o alerta só para vocês verem a variabilidade do mascaramento, né? Não só do recurso, mas também de outros serviços, como o nome do usuário e o que está sendo citado aqui no requisito. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou pegar um alerta aqui que esteja falando exatamente isso. Bom, vou pegar aqui esse de IP. E aqui lembrando, tá? Esse mascaramento está acontecendo porque eu estou com a visão do primeiro. Se eu fosse um terceiro da organização, eu teria acesso completo, sem mascaramento nenhum do recurso, para fazer a correção do alerta. Então perceba que eu sei que se a gente passa então para o requisito 18, que é a quantidade de tipos de dados expostos em áreas de armazenamento, Bucket S3, Blob Storage e similares. Aqui também a gente viu alguns exemplos, né, de Bucket S3 e de quantidade de dados expostos, ou seja, qualquer alerta aqui, mostrei o Bucket S3, vou mostrar então o Blob Storage, só para a gente não ser muito repetitivo. Exemplo.
Aqui eu tenho os dois últimos requisitos sendo atendidos em um alerta só, tá? Então tenho aqui um problema de gestão de acesso e tenho também a monitoria de um servidor blob, que é o servidor de armazenamento de dados em nuvem do Azure, sem o devido controle de acesso, que pode gerar justamente os dados expostos que estão sendo citados aqui no requisito técnico. Então, fora o bucket S3 que eu já demonstrei aqui, a gente tem todo o suporte para conseguir fazer a verificação desse tipo de problema de segurança. E aí, por último, aqui no requisito 19, a gente tem a solução de gestão de risco de terceiros deve implementar mascaramento de dados sensíveis de uma empresa terceira na visualização de outra organização, informações que identificam. Eu tô achando dele um pouco repetitivo. Vou verificar se a gente passou por ele aqui. Tem 6. Tem 6. Não. É o 9. Tem um... É, 9. Inclusive tá repetido aqui. Eu entendo que a gente tenha atendido, então. Eu demonstrei ali o mascaramento dos recursos e ali, no caso, é uma empresa primeira visualizando os dados de uma empresa terceira. No caso da empresa terceira não precisa de mascaramento, porque a pessoa precisa corrigir o problema de segurança. Então acho que com isso a gente finaliza. Eu deixei algum item pendente. Alguma pergunta, Fábio? Acho que é isso, muito tranquilo, né? A gente acabou não entrando nos detalhes porque não está dentro do requisito aqui, mas é uma ferramenta que ela não precisa da instalação de nenhum agente, então tanto no caso do primeiro quanto no caso do terceiro, o acesso é feito via SaaS, via ambiente de nuvem, inclusive a concessão do acesso dos ambientes não necessita da instalação de nenhum acesso, de nenhum agente dentro desses ambientes. A única coisa que eu vou precisar é da permissão de leitura, que é aquela que eu mostrei na documentação para vocês, que ela é dada pelo administrador, eu não preciso sequer ter acesso ou de configuração a nada do ambiente dele. Então, com isso, o Detran aqui também não se coloca na necessidade de ser monitorado pela LGPD para ele não ter acesso excessivo ao ambiente do seu ecossistema. E aí a gente consegue fazer a gestão de risco de terceiros, independente do número do ecossistema dos terceiros que o Detran tem, e essa plataforma serve exatamente para isso. Certo. Então, após a apresentação de todos os requisitos, nós declaramos encerrada a prova de conceito do pregão eletrônico número 635/2024. Isso. Fechado. Deixa eu ver se já chegou algum. Eu teria que entrar lá. Deixa eu ver se por acaso já chegou algum e-mail. Só um minutinho. Estou atualizando. Bom, não chegou ainda, mas a gente pode retornar nesse item daqui a uns 5, 10 minutinhos? Podemos, né? Sem problema nenhum. Opa, parece que chegou aqui. Bom. Ótimo. Não chegou. Foi outra coisa. Tá bom, vamos mas seguindo assim, aqui para os próximos requisitos, aí daqui a alguns minutos a gente pode retornar nesse só para comprovar ali que foi recebido o e-mail de notificação. Perfeito. Aí Posso subir o próximo? a gente passa para o requisito então de validar a exportação de relatórios. Opa, exportação de... Exportação de relatórios. Ah, a gente pode vir aqui, ó, no dashboard. A gente volta aqui no calendário inicial, a gente cria um report, tá aqui tá vendo aqui um create report, vocês estão dando para ver aí. A gente clica nele e escolhe quais são os itens aqui que a gente quer incluir, tá? Pode incluir todos ou selecionar alguns, tá? Deixa eu incluir todos aqui. E perfeito, a gente vem e clica no create. Deixa eu ver se o caso chegou. Às vezes quando a gente está mostrando o ambiente de testes que está hiperpopulado, a criação de um relatório que precisa puxar muitos dados é um pouquinho demorada, tá? Então isso é normal devido ao volume de dados que tem para se demonstrar. Sim. Pronto, nem demorou tanto assim.
tudo que a gente estava visualizando no dashboard, está no relatório, salvo como PDF. Agora tem que exportar, né? Ele já fez um download no repórter, ele já está aqui. Cadê? Se você quiser demonstrar onde que o arquivo foi, Aqui. fica É. mais claro. No caso está na parte da download, vocês viram que ele está mencionado aqui, ó, 11.34. A gente está vendo só o dashboard, tá? É, a gente tá vendo. Ah, vocês não estão vendo? Não. Não, estamos só no dashboard do produto. Tá. Vocês estão vendo agora o meu cursor mexendo? Sim. Tá. Ele veio. Tá vendo aqui agora o meu Explorer? Não. Não. Ah, É porque mas você ele compartilhou só o documento. é verdade. Foi isso. Então, ele fica no seu download. Na sua pasta de downloads ele tá lá. É, mas seria bom mostrar ele para poder ficar registrado aqui. Tá, não, perfeito. Eu só queria poder me ajudar a como que eu faço para compartilhar o meu. Acho que é só você A compartilhar a tela tela. desse browser, né? A tela desse browser. Onde que eu vejo aqui? Foi isso. Tá, por favor. Eu compartilhei minha tela toda, né? Onde é que eu tô? Aqui, eu quero compartilhar aqui no negócio. Isso. Agora vai a tela, entendeu? Ah, perfeito. Obrigado. Estão conseguindo ver agora aí, gente? Sim. Ah, então, aqui ó, foi o que a gente exportou às 11h34, 2 minutos atrás. Tá aqui, ele já na pastinha de downloads. Tá? Ok. Abre ele aí para mim. Escreve. Só abrir. Perfeito. Aqui tá o relatório. Tá bom? É o mesmo que a gente viu lá anteriormente. Ok. Perfeito? Perfeito. Vamos voltar lá. Vamos seguir então. O próximo requisito que precisa ser demonstrado é a funcionalidade de busca, tá? Tá, ok, vamos fazer só que não tem agora que tá meio bagunçado. Só um minuto. A funcionalidade de busca cobrir o que a gente precisa pesquisar assim. Estão vendo agora o Lumina de novo? Sim. Perfeito. Deixa eu botar aqui. Na busca, a gente vem aqui. Vamos buscar por algum tema. Tá? Nós vamos. Tá, por exemplo, por Detran. Ou seja, Detran. Ok. Tudo que a gente encontrou com a palavra Detran, né? Como foi definido no nosso plano de monitoramento, aqui a gente tem a fonte onde ele encontrou, que é o web, instant messaging, aplicativo de mensageiro instantâneo, né? Tá tudo aqui, né? Mas Só para dar o contexto aqui, tá, pessoal? A foram funcionalidade de 200 busca, ocorrências, como a gente está mas falando de uma elas estão ferramenta de todas aqui. inteligência cibernética, ela vai pesquisar em todos os canais ali onde possivelmente a gente acha alguma exposição de dados relacionados ao Detran, e é isso que ele está demonstrando ali, tá? Procurando pelo termo genérico Detran, para ver o que a ferramenta demonstra. Ok. Ok? Entendo. Qual seria o próximo? Criar um novo usuário. Vamos criar um novo usuário. Acho que é mesmo. Perfeito, a gente vai vir aqui. Aqui são os projetos que a gente tem. Né? A gente vai vir aqui, clicar em cima deles.
voltando um pouquinho, a gente vai lá no painel de administrador, né? No painel de administrador vão aparecer os projetos que eu tenho aqui. Simplesmente venho aqui, clico em adicionar um novo usuário. Vou colocar aqui Detran Manaus. Vou colocar outro nome. Detran Manaus. Vou colocar. Não pode ser o Detran Manaus, porque tem algumas limitações. Mas aqui. Tem algum e-mail de vocês, se vocês gostariam de. Enfim. Não precisa, mas eu vou deixar um potinho aqui só para a gente ilustrar. Aqui eu tenho o nível de permissão que esse usuário que eu estou querendo vai ter. Pode ser um observador, um analista ou um administrador. Vou deixar aqui um analista. Vou colocar meu nome aqui, Wesley, Martins. Vou adicionar. Perfeito. A gente já tem esses novos usuários aqui. Aqui, ó, Detran Manaus, ele já apareceu aqui, tá? Com o e-mail que eu cadastrei. Tá ele aqui. Foi criado um novo usuário. Ele envia uma senha por e-mail, do usuário criado? O usuário criado, eu acho que sim. Acho que manda uma senha por e-mail. Põe Chegou um e-mail para completar o registro no e-mail. Vai chegar um convite por e-mail, você clica no link e cadastra os seus dados.